Hoje nós vamos estar lendo, pelo menos na minha opinião, alguns destes versículos que é difícil da gente entender bem o que quer dizer e como discernir, entender, enfim, o que significa este versículo. Então, foi um pouco complicado a eu chegar à conclusão, mas quando concluí o sentimento e o pensamento que nós vamos estar compartilhando, eu fiquei tão feliz, porque é um texto profundo e um entendimento que é muito importante para as nossas vidas, mas muito profundo, e eu espero que você possa se alegrar da mesma maneira que eu me alegrei no Senhor. Convido você, portanto, a abrir a Bíblia em João, capítulo 15, nós vamos estar lendo do versículo 22 ao 25, somente 3 versículos. Eu já quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Nós intitulamos este devocional de hoje, O Mundo na Religião, ou seja, já um título que é meio provocativo, né? Mas vamos ao texto que nós vamos meditar nele. Portanto, versículo 22 ao 25 do capítulo 15 de João, diz o texto o seguinte: se eu não viera, é Jesus falando, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e ao meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Se nós lermos este texto rapidamente, talvez não tomemos atenção para a significação, para a importância do que está aqui, e nem mesmo por aquilo que faz este texto difícil. E para mim o que fez difícil foi a primeira pergunta que eu me faria: como assim alguém não ter pecado? Jesus disse: se eu não viera nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Eu disse: como assim? Se todos nós nascemos debaixo do pecado, se todos pecaram, se nós precisamos de salvação, como assim Jesus pode falar que se não vier e não lhes houvera falado, não teriam pecado? Aí nós entendemos que o pecado que Jesus estava se referindo era o pecado de rejeitar a ele como Cristo. Vamos observar bem o contexto que nós estamos. Jesus está falando com os seus discípulos. Amém? Primeiro, ele se referiu, agorinha há pouco, nos versículos atrás, nas palavras que ele falou atrás, ao mundo, a eles. E esta seria a segunda pergunta para nós. Quando nós lemos um texto, olha, se eu não viera nem lhes houvera falado, ou seja, não tivesse falado com eles, a pergunta é essa: quem são eles que o texto diz? De quem é que Jesus está falando? E nós entendemos, pelo contexto, que ele está se referindo ao mundo. Porque lá no 19, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria, mas eu escolhi do mundo, lembrai-vos que diz da palavra, não é o servo, o mundo vos perseguiu, mas tudo isso vão fazer por causa do meu nome. Então, Jesus no contexto está falando do mundo. Mas no texto, no versículo 25, ele dá uma chave muito interessante, que ele diz o seguinte: mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, ou seja, na lei deles. Aborreceram-me seu em casa. Então, a que mundo Jesus se refere? A que pessoas Jesus está se referindo? Há pessoas que têm na sua lei escrita esta palavra profética, que aborreceram a Jesus sem causa. Quem é este povo? Exatamente, o povo judeu, a religião judaica que estava em vigor em Israel no tempo que Jesus veio. Então nós observamos que Jesus está dizendo que se ele não viera, vamos voltar lá à interpretação, por isso eu digo é um texto difícil, nós vamos olhar bem para as palavras, para que nós entendamos. Se Jesus não viesse e não tivesse falado, então este povo não teria cometido este pecado, o pecado de negar ao Cristo, ao Filho de Deus. Mas ele disse: mas agora não tem desculpa do seu pecado. Ou seja, para que ele pudesse salvar a Israel, por um lado, mas ao mesmo tempo para condenar aqueles que não receberam, ele teve que vir, senão não haveria condenação, não haveria este pecado imposto sobre a nação de Israel,
Porque se ele não viesse e não tivesse falado que ele era, quem ele era, então eles estariam livres deste pecado. Compreendido agora? Fiquei muito feliz de observar, de entender este texto com outra ótica que antes nunca tinha tomado tal atenção. E aí ele continua dizendo: aquele que me aborrece, aborrece ao Pai. E esse é um assunto interessante. Você não pode negar ao filho e dizer: olha, o filho eu não quero. Foi o que os judeus fizeram. Nós não acreditamos em você, mas nós somos servos do Deus Pai, do Deus de Abraão, seguimos a lei de Moisés. Não é assim que os judeus diziam? E ele está dizendo aqui para nós, ensinando, no caso, para eles, ele diz: quem me aborrece, quem me rejeita, rejeita também quem? O Pai. Escutemos, por favor, porque esse é um aprendizado profundo e muito importante para nós. Ninguém pode rejeitar o filho e dizer: eu estou tudo bem com o Pai. Por quê? Porque a vinda do filho é o projeto do Pai. Para além deles serem um no sentido da Trindade, aleluia, a vinda de Jesus, a manifestação de Jesus, a missão que Jesus veio cumprir foi o projeto do Pai. Aí ele continua dizendo: se eu entre eles, quem são eles? Os judeus. Agora já aprendemos, já entendemos. Os religiosos judeus. Se eu entre eles não fizesse tais obras quais nenhum outro tem feito, eles não teriam pecado. Ou seja, Jesus evidenciou a sua divindade, ele ser o Messias, ele ser o Filho de Deus de duas maneiras. Não só ele vindo, mas ele falou, ele evidenciou falando para eles, pregando, ensinando, mas não só isso, também manifestando o poder, os sinais qual, segundo ele aqui, ninguém jamais pôde fazer, e as pessoas foram testemunha disso. Então ele diz: se eu não tivesse feito estes sinais, então eles não teriam este pecado sobre eles. Ou seja, Deus não poderia imputar o pecado da rejeição do Messias se não tivesse evidenciado o poder de Deus através do Cristo no meio dos religiosos judeus. Dos judeus, que era o povo de Deus. Eu estou falando religiosos para nos já fazermos entender uma aplicação para nós aí. E ele repete a mesma verdade que ele falou antes, mas agora eles as viram e me aborreceram, a mim e o Pai. Ou seja, Jesus está dizendo, eles viram os sinais, eles viram os milagres, eles viram as maravilhas, aleluia, mas não creram. Então o pecado está imputado sobre eles, e eles assim aborreceram a mim e ao Pai, porque, como Jesus falou, como nós sabemos e como nós cremos, ele e o Pai são um. E aí termina dizendo que por essa causa, para que se cumprisse, né, a escritura que escrevia acerca disso que aconteceu. Qual a aplicação que eu quero trazer para nós? Que nós tomemos o cuidado, como evangélicos, de nunca fazer o que Israel fez. Qual? O que, irmã? Este palavra de pecado e etc., aqui foi para Israel. Eles rejeitaram o Messias. Nós, como cristãos, se chamamos-nos cristãos, é porque já aceitamos a pessoa do Cristo como sendo o Salvador, como sendo o Filho de Deus. Amém? No entanto, parte da cristandade, parte da comunidade evangélica nega o Espírito Santo. Não o nega em palavras, e veja que da mesma maneira que Cristo disse, olha, eu precisei vir e eu vim. Eu falei, ou seja, eu ensinei, está escrito na palavra sobre mim, e eu complementei, eu falei, eu ensinei esta palavra, eu inclusive esclareci esta palavra, a revelação de Deus, mas eu também fiz sinais. Da mesma maneira, o mesmo Pai que projetou a vinda do Filho, projetou a vinda do Espírito Santo e fez da mesma maneira. Ele prometeu e enviou. Ele enviou. Está a promessa no Antigo Testamento, está a promessa de Jesus em Lucas 24, dizendo que haveria de descer, não só ali, nesse mesmo versículo, neste capítulo, nós vamos ver Jesus falando da vinda da terceira pessoa da Trindade. Amém?
Então, ele estava falando da vinda do Espírito Santo, não só ele enviou, mas ele falou. Mas qual é a terceira coisa aí? Jesus disse, se eu não tivesse feito sinais, o Espírito Santo veio com sinais, com demonstração. Aleluia! Da mesma maneira que Jesus veio e disse para nós a seguirmos este evangelho que ora pelos enfermos, aleluia, que busca os sinais e as maravilhas. Deus Pai enviou o Espírito Santo com sinais como o falar em línguas estranhas, não é? Ser batizado, cheio do Espírito Santo e buscar os dons espirituais. Se ele não tivesse trazido e feito isso, comprovado isso, nós estaríamos livres do mal, do pecado, de rejeitar o Espírito Santo. Que nós não nos encontremos, porque, como digo, uma facção, uma parte do mundo evangélico o rejeita. E talvez se possa dizer, não, irmã, não é que ele rejeita, mas é que não acredita, não acha que é para hoje, não acha que, enfim, seja tão aplicável. E eu me pergunto, será que nós não estamos pecando da mesma maneira? Porque disse Jesus, quem nega o filho, nega o pai. Será que não vale a mesma regra? Eu sei que sim, porque nós encontramos pela Bíblia Sagrada, a promessa do Espírito Santo foi do Pai, o projeto do Espírito Santo foi do Pai. E não é só da palavra Espírito Santo, não é só do fruto do Espírito no nosso coração. Não só foi ele vir, não só foi falado e ensinado o que ele veio fazer, mas foi manifestado na prática, na experiência, na evidência. E o batismo no Espírito Santo tem uma evidência. Muitos querem negar, não, pode ser no silêncio. Não sei disso na Bíblia. Tem uma evidência. E porque ele mostrou esta evidência, aleluia, nós somos culpados se não crermos. Porque o Senhor evidencia os seus dons no meio da igreja. Nós seríamos, como evangélicos, como ditos cristãos, culpados se nós negássemos, porque se nós negamos a atuação do Espírito Santo, nós estamos negando quem ele é. Porque ele não veio aqui para ser somente um nome. Ele não veio aqui para fazer uma obra parcial daquilo que a Escritura fala dele. Jesus cumpriu plenamente toda a obra que ele foi escrito dele fazer aqui. Ele não cumpriu parcial. Ele não veio ser um mártir somente, ele não veio ser um herói somente, ele não veio ser um profeta somente, ele veio cumprir tudo que o Pai prometeu dele e nele. Da mesma maneira é o Espírito Santo de Deus. Que Deus ajude a você e a mim a defendermos a verdade de Deus, não é nossa. Para nós, humanamente, é fácil dizer, olha, não tem problema, sejamos todos irmãos, você não acredita muito nisso, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Segundo este texto, quem nega uma pessoa da Trindade está negando, porque o Pai foi quem projetou a Jesus e ao Espírito Santo. E você pode encontrar isso em Atos capítulo 1, versículo 4. E outros textos também. Mas esta aplicação para mim foi algo extraordinário que alegrou o meu coração. E me deu mais fortaleza na defesa desta verdade. Porque enquanto no tempo dos judeus a religião judaica, Jesus chegou a chamá-la de um mundo. Está vendo aí? No contexto aqui, eu fiquei pasmada. Porque se vocês... Olha, volta lá. Se você toma um tempinho depois e leia o capítulo 15 aí, desde o versículo 16 em diante, para você ter o contexto. Jesus começa a falar do mundo. Se vocês fossem do mundo, eu te tirei do mundo. Mas que mundo que Pedro estava? Pedro não estava no mundo da bandidagem. Ele não estava no cabaré romano. Não, irmãos. Mas ainda assim, Jesus, eu tirei vocês do mundo. Então que mundo é esse? Nós já entendemos. Nós que meditamos nessa palavra essa semana. Este mundo trata-se da posição que está desligada de Deus, mas nós fomos enxertados na videira, nós fomos tirados desta posição de trevas para a posição de luz, dessa mudança de posição espiritual. O mundo é um lugar espiritual, aleluia, e em Cristo é a outra posição espiritual que nós podemos estar. Então agora Jesus está falando que estes são o mundo, mas como ele pode estar falando do povo de Israel como o mundo, do povo judeu? Então nós precisamos entender neste paralelo, duríssimo entender isso, duríssimo, difícil, mas que temos que entender que é uma verdade. A religião não nos protege da posição espiritual.
Aleluia! O que nos protege é conhecer a verdade, sermos libertados por ela, porque a verdade vos libertará, e provar e evidenciar em nossas vidas a verdade do Pai, a salvação do Filho e a presença do Espírito Santo que em nós habita. Aleluia! Que veio, evidenciou não só a palavra, todos fizeram, mas enviou a palavra e as evidências, os sinais que aprouve a Deus fazer por Jesus, e o mesmo Jesus nos mandou fazer também. Então, igreja que não prega esta verdade como para nós, está fora deste caminho, está negando o Filho, porque foi Jesus, ele disse, vocês vão fazer obras maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Ou seja, este trabalho de evidenciar o que é de Deus, aleluia, que Deus está com vocês, que Deus está entre nós neste mundo atuando para a salvação, pertence à igreja, pertence a vocês agora. Eu já fiz, eu já mostrei o caminho, agora eu vou para o Pai. Que Deus nos ajude a defender o evangelho de Cristo, que é pentecostal. O evangelho bíblico é pentecostal. Você vai dizer, irmão, mas Jesus não falou em línguas. É verdade, não. Mas ele ensinou sobre o que haveria de vir e disse, aguardem. Tem mais, ele mesmo disse, vocês não vão começar a evangelizar agora não. Você já leu Atos capítulo 1, percebeu isso? Eles vão lá para o cenáculo. Ide por todo mundo, não é assim? Vão ser testemunha tanto em Samaria como toda a Judéia, Samaria. Não é isso? Atos 1:8, não é tão lindo que nós mencionamos. Aí ele diz, mas primeiro esperem a descida. Primeiro esperem o revestimento de poder. Ou seja, a tarefa da igreja estava agora proposta. Foi Jesus que disse, na nossa frente, mas antes eu preciso dar um presente, aleluia. Dar a promessa, trazer à vida a promessa que eu fiz, aleluia, através dos profetas. E foi pessoa do Espírito Santo de Deus. O projeto da vinda da terceira pessoa é de Deus Pai. Aleluia. Por isso que quem nega ele, por isso que quem nega os seus sinais, está negando também ao Filho e está negando ao Pai. Isto é teologia bíblica. Aleluia. Não é teologia dos teólogos. Aleluia. Não necessariamente está nos livros, nos tomos das universidades cristãs grandes e reconhecidas do mundo, mas está nesta santa palavra e no coração daqueles que não fizeram como o povo de Israel, mas creram no evangelho pleno, o evangelho que nós dizíamos os nossos mais velhos na fé, salva, cura, batiza no Espírito Santo e leva o crente para o céu. Que Deus nos guarde na simplicidade do evangelho de Cristo Jesus, que um dia esteve na boca e no caminho dos nossos pais na fé. Não nos envergonhemos, nós temos que levar o mesmo evangelho, porque não mudou. Precisamos ter e viver a mesma transformação, saída do mundo para uma posição espiritual em Deus, pregar a mesma verdade, viver a mesma verdade, e assim faremos o que Cristo quis fazer e obrar em nossa vida, a igreja linda, santa do Senhor Jesus. Amém.